Olá! Neste vídeo iremos apresentar o modelo de transformação, que é a base do estudo de administração de produção e operações. A área de operações ela está presente no nosso dia de várias maneiras, seja através dos produtos que a gente consome, seja através dos serviços que estão à disposição para todos nós. Então, o modelo que será aqui apresentado, ele serve tanto para a área de produção de produtos quanto oferta de serviços. E o que é esse modelo de transformação? O modelo de transformação é um esquema simples que tenta traduzir todos os processos da área de produção da seguinte maneira: a gente tem um processo de transformação que está aqui representado, que através de inputs ou os insumos gera bens e serviços, que é o output desse processo. Então, o processo de transformação ele precisa de inputs, que são os insumos, para gerar bens e serviços. Então, detalhando mais cada um dos seus componentes, se a gente olhar os recursos transformados dentro dos inputs, então lembrando que a gente colocar aqui em cima, a gente tem o processo de transformação, onde temos os inputs, o processo e os outputs. Nos inputs a gente tem os recursos que vão ser transformados, que podem ser materiais, no caso, por exemplo, uma chapa de aço vai para uma indústria e é transformada numa geladeira, num fogão. Então a gente pode transformar os materiais, as informações, então os recursos de informação, os recursos a serem transformados podem ser informações. Por exemplo, no caso do setor financeiro é altamente dependente de informações. Ou os próprios consumidores, então serviços médicos, serviços de beleza, e outros tipos que a gente pode o recurso a ser transformado é o próprio consumidor. Além dos recursos a serem transformados, a gente também tem os recursos de transformação, ou seja, o que é utilizado no processo de transformação. Então, continuando aqui, a gente está no processo de transformação, a gente ainda está nos inputs, então a gente falou dos recursos transformados, e agora os recursos de transformação, que são as instalações, toda a estrutura para ser feito o processo, e também o pessoal que vai ser responsável por essa transformação dos insumos que estão sendo inseridos nesse processo para se transformarem em bens e serviços. Continuando, se a gente agora for para o processo de transformação em si, que é aqui dentro, que a gente está falando, essa parte central do processo de transformação, dependendo daquilo que a gente for utilizar como transformação, a gente pode ter diferentes ações sobre os inputs, sobre os insumos. Então, no caso de materiais, a gente pode ter transformação das propriedades físicas. Então, no caso de uma usina, uma fábrica, uma indústria, ela pode ter os insumos e transformar em outros produtos. Então, uma fábrica de cervejas vai ter o lúpulo, o malte, a água e vai transformar as propriedades físicas e transformar em cerveja. A localização. Então, um processo de transformação pode ser mudar a localização dos materiais. Então, uma empresa de transportes que faz transportes de minérios, grãos. Então, a gente pode ter esse tipo de transformação, mudar a localização dos materiais. Ou então, outro exemplo é a estocagem. O processo de transformação é ter um estoque, um local para que os itens, os materiais, fiquem disponíveis, seja para uma próxima etapa do processo ou seja para os próprios consumidores. Então pode ser um centro de distribuição ou, no caso também que a gente vê no comércio, que é um ponto comercial, que é uma estocagem do material de maneira que ele está disponível
para os consumidores finais. Seguindo, se a gente for olhar, caso o processo de transformação seja feito com inputs baseados em informações, a gente pode mudar as propriedades também das informações, no caso, a forma que ela está, o detalhamento. Então, pode ser uma análise que é feita. Então, uma empresa de contabilidade vai ter informação dos clientes que vão ser fornecidos de input, e ela vai mudar as propriedades dessa informação para ter um controle de notas fiscais, para ter uma declaração de imposto de renda. A gente pode ter a posse de informações, tanto a venda de informações quanto a captação de informações. Então, uma agência de notícias ou algo parecido pode ser um exemplo dessa situação. A gente tem a estocagem de informações também. Então, no caso de uma biblioteca, a gente está falando de estocagem de informações, ou a própria localização das informações. Então, uma empresa de comunicações, ela está passando a informação de um ponto para o outro. Por fim, tratando dos consumidores como insumo do processo de transformação, a gente pode mudar o estado físico, ou no caso as propriedades físicas do consumidor. Então, um hospital, um dentista, um cabeleireiro, um salão de beleza. A estocagem dos consumidores, no caso de hotéis. Ou também a localização dos consumidores. Então, uma empresa de transporte aéreo, de transporte de ônibus. Então, a gente pode estar, dependendo do tipo de insumo que está sendo tratado, a gente pode mudar as propriedades, a estocagem, localização e assim por diante. Por fim, a gente vai para os outputs. Então, a gente teve os insumos, passaram pelo processo de transformação, e agora a gente tem o resultado desse processo de transformação. Os outputs são os bens e serviços. E a gente pode diferenciar os bens e serviços por algumas variáveis. Então, a gente pode classificá-los através de se eles têm a tangibilidade, a estocabilidade, o contato com o consumidor, a simultaneidade e qualidade. Então, vamos detalhar um pouco mais o que cada um dessas variáveis quer dizer. Então, se a gente separar em dois tipos de bens, puros ou serviços puros, se a gente separar o output do processo nesses dois extremos, se a gente for avaliar a tangibilidade, os bens puros são tangíveis. Então, uma caneta, uma mesa, um móvel é um bem puro e é tangível. Já um serviço, ele tende a ser intangível. Então, uma consulta médica, uma aula. Então, isso pode ser algo intangível. Com relação à estocabilidade, os bens puros, os bens tendem a ser estocáveis. Então, você consegue ter um estoque de roupas, um estoque de veículos. Já serviço, a gente não consegue ter estoque. Então, um cabeleireiro não vai ter um estoque de cortes de cabelo. Não tem como isso ser feito, um estoque de consultas médicas guardada. Então, isso não faz sentido com relação a serviços. Já com o contato ao consumidor, os bens tendem a ter um baixo contato com o consumidor. O consumidor só vai ter acesso ou contato com o bem após o processo produtivo. Tende a ser o caso. Já com serviços é o inverso. Os serviços tendem a ter um alto contato com o consumidor durante sua produção. Isso está bem ligado com a questão da simultaneidade. Então, nos bens, a produção precede o consumo. Então, quando você está consumindo uma lata de refrigerante, a produção ocorreu antes do consumo. Já em serviços, não. Em serviços, a gente tende a ter uma simultaneidade entre a produção e o consumo do bem. Então, ao produzir um
corte de cabelo, o consumo está sendo realizado ao mesmo tempo. E por fim, a qualidade. A gente tem que nos bens, a gente tem uma qualidade evidente. O que isso quer dizer? A gente consegue definir, estabelecer a qualidade com critérios claros e objetivos. Então, por exemplo, uma lâmpada, a gente pode definir que a qualidade é ela durar uma determinada quantidade de tempo. Então, uma lâmpada tem que durar 6 meses, 1 ano, 2 anos. Já serviço é mais uma percepção do consumidor. Então, não é necessariamente que a gente consegue definir precisamente o que é qualidade. Então, por exemplo, uma consulta médica, a gente não consegue definir critérios como cortesia, empatia. Então é algo mais difícil de definir precisamente. Bom, tendo esses critérios, essas variáveis para definir se o processo de produção ele gera um bem ou um serviço, a gente tem um segundo ponto de atenção. Então, se a gente fosse pegar, por exemplo, um restaurante como o McDonald's, em qual o resultado dele, o output do processo dele, é um bem ou é um serviço? Então, a gente não tem, normalmente nas quase todas as empresas, não vai ter essa divisão clara. No caso do McDonald's, a gente tem os dois. Então, a gente tem, nos bens, a gente tem a batata frita, o hambúrguer, o refrigerante, o sorvete, mas a gente também tem os serviços envolvidos. Então, o atendimento, a limpeza, o tempo de espera. Então, nas organizações vão ter uma mistura dos seus outputs, vão ser tanto bens quanto serviços. Isso, inclusive, com indústrias que a gente possa pensar que seja básico, por exemplo, no caso de uma indústria de ar-condicionado. A gente pode imaginar que o resultado do processo é só um bem, que é o ar-condicionado. Mas a gente pode ter também serviços incluídos, por exemplo, instalação, assistência técnica. Então todas as empresas tendem a ter uma mistura em diferentes níveis de tanto bens quanto serviços. Algumas empresas podem ter mais bens do que serviços e outras mais serviços do que bens, mas dificilmente a gente vai ter casos que a empresa só fornece bens ou só oferece serviços. Então, às vezes a gente vai, se, por exemplo, pensar num cabeleireiro, ele pode ofertar tanto corte de cabelo, mas também vai vender shampoo, condicionador, gel para cabelo. Então a gente vai ter vários bens também além dos serviços. Então é algo que essa divisão não é muito, não é que não é clara, ela não é muito, deixa eu me lembrar da palavra, ela não é muito bem separada. Então sempre pode ter uma mistura entre esses dois resultados. E por fim, a gente tem que também encarar que todo o processo que a gente vê de uma maneira global de serviços, eles são normalmente compostos por subprocessos. Então a gente tem uma hierarquia de operações. Então uma grande operação, por exemplo, de um restaurante, então vai ter como insumos, como os inputs, as comidas, as bebidas e como resultado a refeição. Só que dentro desse grande processo de transformar a comida em uma refeição, pensando por exemplo em um restaurante, a gente pode ter um subprocesso de alguém que faça o prato principal, um subprocesso que é onde é feita a sobremesa, um subprocesso onde é retirado o pedido, onde é feito o pagamento. Então a gente tem vários subprocessos, uma hierarquia de operações dentro de uma grande operação. Então algumas referências sobre o assunto e muito obrigado.